É com alegria, meus irmãos, que nós estamos aqui para, mais uma vez, participar da nossa escola bíblica, transmitindo este material de qualidade para que você possa, no conforto do seu lar, estar se edificando através da palavra. Esta semana nós estamos com a lição de número 6, que ocorrerá no próximo domingo, que tem como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós temos como textuário desta lição: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60 e o versículo 18, e temos como verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Na leitura bíblica em classe, nós temos o que está escrito no livro de Neemias, o capítulo 1, os versículos de 1 a 4, e também o capítulo 2 e os versículos de número 1 a 9. Você que tem a lição pode acompanhar aí a lição lendo na sua Bíblia, na própria lição, E os que não têm a lição podem fazer a leitura na sua Bíblia. Nós temos na lição de hoje, estabelecido pelo nosso comentarista, o pastor Eurico Bergsten, nós temos como objetivo específico pelo menos 6 objetivos que ele aponta, que ele elenca, que serão desenvolvidos ao longo da lição, que é mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros, compreender, que é no quarto tópico, que o levantamento dos muros provocou grande oposição, apontar como foi a inauguração solene dos muros e conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros nos traz. E na introdução, nós vemos o comentarista, ele dizendo que logo após a construção dos muros, Deus, para a realização desta atividade, desta tarefa, escolheu a pessoa realmente certa, Deus, na sua presciência, se utilizou de alguém que o próprio Deus estava capacitando para, com alegria, com dedicação, com zelo, com afinco, fazer a execução deste trabalho. E a mão de Deus esteve presente em tudo, desde quando o Senhor se utilizou do rei, até mesmo com o envio de Neemias e com o fato do rei estar financiando a execução do trabalho. Nós temos para este primeiro tópico, que tem como título, Deus responde às orações de Neemias. E nós vemos aí, quando no primeiro subtópico deste tópico 1, o comentarista fala sobre quando Deus enviou um mensageiro, um emissário a Neemias, que lhe descreveu o estado que a cidade de Jerusalém se encontrava. Haviam passado já um período prolongado, desde a chegada do povo, daqueles primeiros 15 anos iniciais que o trabalho ficou interrompido, foi retomado, depois passaram-se mais 60 anos, e nós vemos que quando Deus levanta Neemias, 73 anos aproximadamente havia transcorrido
né, desde o início. E ocorreu que o irmão de Neemias, ele descreveu para Neemias o estado que os judeus se encontravam depois de chegarem em Judá. Eles estavam em pobreza, a cidade num caos, né? Os muros da cidade fendidos, as portas queimadas a fogo. Aquilo ali tudo trazia para o povo de Israel, era um símbolo de uma vergonha, causava uma profunda tristeza e, claro, fazia com que eles estivessem ali, né, com fragilidade diante dos seus inimigos, tendo em vista que os muros da cidade, eles servem para a proteção. Eles servem para guarnecer a cidade dos inimigos. E como a cidade estava com os seus muros destruídos, isso, claro, resultava numa fragilidade. Eles estavam ali à mercê dos ataques daqueles que eram inimigos do povo de Israel. Diante dessa notícia, Neemias, como um crente que era comprometido com Deus, ele vai com profunda tristeza, ao saber desse estado que se encontravam os irmãos ali. Ele então ora ao Senhor, conversa com Deus a respeito desta situação, oferece ao Senhor o sacrifício de jejum. E logo no capítulo 1, os versículos 5 a 11, o texto bíblico registra isso. Depois que ele iniciou esse período de oração, o Senhor ouviu a oração dele e aproximadamente 3 meses depois, Deus envia a resposta. E isso se deu, meus irmãos, quando ele estava exercendo suas atividades como copeiro do rei, e Deus agiu na percepção do rei. Claro que diante do rei haviam ali a sua corte real, os seus guardas, né, a sua guarda pessoal, havia sempre os seus familiares e ainda aqueles que se apresentavam diante do rei, os seus grandes, ou quem vinha com algum negócio importante que necessitava da atenção do rei. Então perceba que diante de tantos fatores que estavam ali despertando o interesse e a atenção do rei, o rei naquele dia em particular atentou para o seu servo, para Neemias, que estava ali como todos os dias servindo ao rei, e percebeu o seu semblante de tristeza. E diante daquela situação que ali já foi Deus inclinando o coração do rei para que tudo aquilo que veio depois sucedesse, o rei olha para Neemias e diz: o que está acontecendo com você, que eu percebo uma mudança de comportamento. Você está com o semblante de quem está triste, de quem está angustiado. E Neemias então aponta para o rei o motivo da sua tristeza, relatando para o rei o estado que a sua cidade natal se encontrava, no capítulo 2, versículos 2 a 3. E naquele momento, no versículo 4 do capítulo 2, o rei então faz uma pergunta direta a Neemias. Ele diz: e o que você quer de mim agora? Qual é o seu pedido? E naquele momento, o texto bíblico deixa isso claro, Neemias, ele rapidamente orou ao Senhor, e naquela oração Deus lhe deu a direção correta para dirigir as palavras ao rei, e ele fez o seu pedido dizendo: eu peço que o Senhor me envie para Jerusalém, a cidade onde estão lá enterrados meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei agradou-se então do pedido de Neemias, e o próprio rei dirigiu aos seus grandes, aos seus governadores que dominavam aquela região,
uma carta em que o rei ele ordenava que eles não só recebessem Neemias, como também que eles permitissem que ele executasse a sua tarefa da reconstrução dos muros da cidade. E como se isso fosse pouco, o rei, do seu próprio tesouro pessoal, custeou as despesas, ele contribuiu para que o trabalho fosse então realizado. Neemias, ao chegar em Jerusalém, já no segundo tópico, nós vemos que ele, ao ver a situação da cidade, ele foi extremamente sábio. Ele foi muito cuidadoso. Ele fez primeiro uma observação do estado em que Jerusalém se encontrava. E aqui nós vemos, meus irmãos, como foi importante ele ter esse cuidado de, antes de agir, primeiro avaliar a situação, fazer uma análise de qual era o estado que o lugar se encontrava, como ele poderia atuar. E ele chega ali, permanece em silêncio, inicialmente não conta a ninguém qual era o seu objetivo, qual era o seu propósito, e depois que ele agora estava já de posse, de uma avaliação que ele próprio fez do estado que se encontrava a cidade, aí sim ele convoca os nobres, os grandes, os magistrados, e fala sobre a autoridade que foi investida sobre ele pelo rei Artaxerxes, para que ele pudesse executar aquele trabalho de reconstrução da cidade. E nós podemos ver, meus irmãos, ainda no capítulo 2, versículos 17 e 18, que ele, quando fala do seu plano, do motivo dele ter chegado ali, do seu objetivo, os homens responderam prontamente, dizendo: levantemos e edifiquemos, e se esforçaram para o trabalho. E aqui nós aprendemos com este exemplo de Neemias, que o crente precisa, quando vai tomar uma decisão, ponderar, pensar, avaliar, antes de agir. Nunca fazer as coisas de forma precipitada, mas buscar a direção de Deus é sempre melhor. A cautela é sempre melhor. Aquele que faz as coisas com cautela, faz com mais segurança. E no caso dele, perceba que mesmo ele estando debaixo da vontade de Deus, mesmo ele estando no tempo de Deus, estava na vontade, porque foi Deus que desde do primeiro momento inclinou o coração do rei para tornar possível que aquela obra fosse realizada. Estava no tempo, porque de fato, depois de 73 anos, aprove a Deus levantar alguém da sua altura, da sua estirpe, alguém com o seu nível de espiritualidade, de conversão, de dependência de Deus, para executar aquele trabalho. E com tudo isso, Neemias, ele foi cauteloso. Ele poderia já ter chegado lá cheio de autoridade, que de fato estava investido de autoridade real, e já desde o início tocado fogo lá e feito a obra com muito esmero, com muita energia, mas não. Ele preferiu esperar mais um pouco, e Deus se agradou daquela atitude dele cautelosa, e deixa para nós esse exemplo, irmãos, que antes de tomar decisões importantes, é sempre bom orar mais ao Senhor, buscar o conselho de pessoas que têm experiência, maturidade, que possam ajudar, avaliar bem as situações, não agir de primeira, de forma precipitada, para que a pessoa depois não sofra, tendo em vista que algumas escolhas que se faz,
Algumas decisões que nós tomamos, elas têm um custo muito alto para depois a gente tentar conseguir voltar atrás. E às vezes nem consegue, né? Os danos são permanentes e em alguns casos são de difícil reparação ou até irreparáveis. No terceiro tópico, o autor fala sobre o início do trabalho de Neemias no levantamento dos muros. E aí ele vai falar sobre o plano de Neemias na execução daquele trabalho, né? Que ele dividiu a tarefa por partes. Ele foi tão cauteloso que ele executou um planejamento para o trabalho, né? Vamos fazer parte por parte. Terminou uma porta, a gente vai ter esse cuidado de dar continuidade ao trabalho. Vamos encarregar pessoas para levantar o muro na sua extensão todas, né? Outros que vão estar edificando a parte do muro que tem só alguns buracos que precisam ser reparados, e especialmente próximos ali da região onde ele mora, da sua própria casa. Também teve o cuidado de separar outra equipe para poder recolher o lixo gerado, tanto pelas muralhas destruídas, como pelo resto da obra, que o material que sobrasse, o excedente, né? Ainda separou outra equipe para cuidar no transporte do material da construção. E diz o texto no capítulo 4, versículo 6, que Deus deu testemunho por Neemias diante do povo, de modo que o coração do povo se inclinou. O povo estava ali disposto realmente a pôr a mão no arado. E aí a gente vê como é importante, meus irmãos, fazer a obra de Deus seguindo um planejamento. Não é porque a obra é do Senhor que a pessoa vai fazer de qualquer forma, né? Fazer no improviso, fazer de qualquer maneira. Não, se é para Deus, que seja o melhor para a glória do seu nome. E no caso de Neemias, ele teve esta bênção, né, de receber ajuda de pessoas fiéis que estavam ali abraçando aquela visão de Neemias. E uma coisa que nós aprendemos é que no reino de Deus, meus irmãos, nós somos um corpo. Sendo um corpo, não existe uma parte do corpo que seja mais excelente. Toda estrutura do corpo, ela tem uma função. Ela cumpre uma função. Toda e qualquer parte do corpo é importante e coopera para que o funcionamento do organismo ocorra de uma forma saudável. Assim como o corpo físico é desse jeito, também é na Igreja de Cristo. Todo crente salvo pode dar sua parcela de cooperação para o trabalho do Senhor. Ninguém deve se esquivar dessa responsabilidade de estar envolvido na realização do reino de Deus na terra. Esta tarefa, claro, Deus levanta líderes, e para isso temos aí o nosso pastor, né? A nível de campo, nosso pastor regional, pastor Arnóbio. Para os irmãos que estão nas congregações, você tem lá seu dirigente, que representa esta figura de Neemias como líder, distribuindo tarefas, delegando responsabilidades. E quando todos trabalham, a obra de Deus cresce, né? Todos trabalham menos, porque a carga fica mais leve ao ser o peso dividido. Então é muito importante que os irmãos compreendam o valor que cada um de vocês tem ao estar engajado na obra de Deus, contribuindo para que a obra de Deus tenha sucesso. Nenhum pastor, por mais ungido e consagrado que ele seja, ele terá êxito sozinho, né? Jesus já deixou claro isso, que a obra de Deus é para ser compartilhada, quando ele, desde a comissão inicial, já comissionou os discípulos para irem pregando o evangelho em dupla. Ele não os mandou só, né, para que um pudesse prestar auxílio para o outro.
E a gente, quando vê o sistema da igreja primitiva, os crentes eram dinâmicos, eles eram profundamente ativos na execução do trabalho, e a obra de Deus hoje continua precisando que os irmãos mantenham esse mesmo amor, esse mesmo perfil, né? Sabendo que é necessário uma boa organização e a união de todos para que a obra de Deus ela seja feita. Com certeza, se isso não tivesse existido, Neemias não teria tido o sucesso que teve. Ficaria complicado para ele realmente ter tido o êxito que ele teve se os irmãos não tivessem posto a mão no arado. E é interessante que nesse terceiro tópico, no terceiro subtópico, o comentarista da lição ele fala sobre isso, que houve ali, apesar de uma grande organização por parte de Neemias, mas aconteceram alguns desentendimentos entre os irmãos, especialmente os mais pobres e os que tinham uma vida financeira mais abastada, né? Que foi um problema sabiamente ali sanado por Neemias, e depois esse assunto será mais bem trabalhado na lição de número 8. O próprio comentarista já deixa aí para que seja esse assunto retomado lá na frente, né? Depois nós vemos, meus irmãos, algo extraordinário que aconteceu quando o levantamento daqueles muros, de fato isso já era esperado, provocou ciúme nos inimigos, provocou inveja naqueles que não querem ver a obra de Deus prosperando, trazendo para os nossos dias nos inimigos da cruz de Cristo, né? Fez com que as pessoas invejassem a prosperidade dos judeus, se sentissem ameaçadas, especialmente aqueles povos que estavam estabelecidos ali ao redor e viram agora Jerusalém voltando, né, ao seu estado como era no passado, a cidade sendo recuperada, e isso causou estranhamento, causou medo neles de perderem o território, de perderem a autoridade que eles tinham ali. E a obra de Deus realmente, meus irmãos, trazendo isso para o plano espiritual, aonde a igreja de Cristo chega, debaixo da unção do Espírito, anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele batiza no Espírito Santo e que em breve Ele voltará, a igreja está desfazendo as obras de Satanás. Cada alma que é salva por Cristo através da igreja é uma vida que foi arrancada do poder do inferno. E isso, é óbvio, vai gerar uma revolta. Satanás, os demônios, irão se levantar para tentar impedir o desenvolvimento do trabalho do Senhor. E isso não só de uma forma coletiva contra a igreja de um modo geral, mas também de modo individual, muitas vezes atacando aqueles que estão com a mão no arado. Quando não tem acesso a atacar diretamente a vida do crente que está lá envolvido com o reino, o diabo se utiliza de familiares, de pessoas próximas que infelizmente não estão vigiando e que dão lugar a ele. Mas podemos glorificar a Deus, porque apesar da oposição, os muros foram concluídos, a obra foi exitosa, eles tiveram ali uma grande vitória, e como disse Neemias, no capítulo 6, versículo 16, o nosso Deus foi quem fez esta obra, né? E podemos ver, meus irmãos, já sendo, ou na continuação, quando o comentarista da lição, ele diz que apesar dessa situação caótica, né, que ocorreu, dos inimigos estarem ali se levantando mesmo com furor, com muita ira, diga-se de passagem,
Mas Deus foi glorificado. O que importa é isso, né, irmãos? As lutas vêm, mas maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Depois podemos ver no tópico 5 que o muro, após ser construído, agora precisava ser consagrado ao Senhor. Precisava ser inaugurado. E eles, então, promoveram, Neemias promoveu, junto com os levitas, uma grande festa para a consagração a Deus daqueles muros, onde eles expressaram a sua alegria diante do Senhor através dos louvores. Isso no capítulo 12, versículo 27, está escrito. Os sacerdotes, os levitas, eles fizeram uma consagração pessoal e depois consagraram também o povo. E como se fosse pouco, eles promoveram uma purificação também das portas e do próprio muro. Após esse ato inicial, eles então realizaram, meus irmãos, uma festa ali tão grande, né, tão grande, que de longe se podia ouvir o som dos louvores. De longe os inimigos ouviam os crentes lá. Os irmãos sabem, né? Quem é pentecostal entende bem do mistério. Quando os crentes se juntam e é aquela alegria toda, e os irmãos vendo Jesus trabalhar, e um dá o testemunho, o outro prega, e a igreja glorifica, e aquele barulho santo. Coisa boa, meus irmãos, é quando a gente serve a Deus com alegria, é quando a gente consagra ao Senhor a obra das nossas mãos, seja em qualquer área da vida, né? Nos relacionamentos conjugais, familiares, ou na vida profissional, ou a saúde, ou nos seus estudos, ou nas suas relações de sociedade, quando a pessoa consagra sua vida a Deus com alegria e tem o prazer de ver o fruto, né, dessa consagração, Deus atendendo ali, Deus sendo glorificado. Depois nós vemos no capítulo 6 que aqueles muros agora reedificados, né, novamente construídos, eles têm para nós ali uma mensagem maravilhosa, né? Tem para nós uma mensagem que promove inspiração, que promove edificação. E ele diz o seguinte, que a Bíblia fala da salvação como um muro. Isso no tópico de número 6 e o primeiro subtópico. E aí ele cita Isaías 60:18, quando diz: aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. E depois 26:1 de Isaías, quando diz: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. Então, a salvação serve para nós, meus irmãos, como uma proteção pessoal. Nós estamos protegidos, nós estamos guardados pelo Senhor. Da mesma forma que o muro serve para guarnecer o ambiente, para separar a parte interna da externa, para separar tudo aquilo que está no interior daquilo que está fora, espiritualmente falando, a salvação para nós, ela serve desta proteção, né? Para que aquilo que é externo, aquilo que não vem de Deus, que vem do mundo, a pressão da sociedade, dos demônios, toda e qualquer influência que é externa, que não faz parte da vida cristã, nós estamos ali protegidos. O crente que é salvo está guardado, protegido debaixo da proteção do sangue do Senhor Jesus Cristo. E depois nós vemos que aquele trabalho que ocorreu foi fruto de um profundo despertamento que aqueles crentes tiveram, né? Foi fruto de um poderoso despertamento que aconteceu ali. E ele faz citação de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, quando Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, vemos, meus irmãos, mais uma verdade a respeito daquele muro que ele simboliza para nós, né? E
todos aqueles que estão dentro do muro, ou seja, que já foram salvos, estão guardados, estão protegidos pelo Senhor, e que isso, claro, repito mais uma vez, que é fruto de um despertamento, né? E eu quero concluir o 6º tópico e esse 2º subtópico dizendo que nós precisamos ser proativos no reino de Deus. Nenhum crente deve, meus irmãos, ficar apenas como espectador, só como observador, enquanto outros estão fazendo o trabalho. Não. Cada um deve ter a sua parcela de contribuição, e quando a pessoa ela tem essa experiência pessoal, né, de passar por um despertamento, isso aí é demonstrado através de ações práticas. A pessoa vai verdadeiramente ali se engajar, de modo que, muito mais do que saber que precisa fazer, a pessoa faz, cada um sua parte, dentro do seu raio de ação, de acordo com a vocação que tem, com as oportunidades que o Senhor tem lhe proporcionado, né? Contanto que ninguém deixe de colocar a mão no arado. Vemos ainda que o autor traz, já para fazer a conclusão da lição, ainda no tópico 6º, e o 3º subtópico, ele diz que o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o mundo, né? Então ele deixa claro, meus irmãos, que Deus ele não muda, que o Senhor é o mesmo, e que de fato não existe comunhão alguma entre luz e trevas, entre o reino de Deus e o reino do mundo. Não há comunhão de maneira nenhuma, né? Não tem como a pessoa estar, como dizem, né, na nossa velha crença religiosa de onde a maioria de nós viemos, de bem com Deus e bem com o diabo. Não tem como. Ou a pessoa agrada ao Senhor ou agrada ao mundo. E deste modo, este muro, ele tem como simbologia promover isso, uma divisão entre o reino de Deus e o mundo, né? A salvação que nós recebemos, ela é aquilo que nos torna diferente da sociedade sem Deus. A salvação faz com que nós venhamos a viver em nova vida, onde as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo pelo Senhor. Então, a partir do momento que a pessoa tem esse encontro verdadeiro com Cristo, que tem essa experiência pessoal com a salvação, isso cria uma blindagem dentro do seu coração. Ela passa a encarar as decisões da sua vida, sempre permitindo que Jesus esteja em primeiro lugar, né? De modo que o mundo já não é mais atrativo, que a pessoa já não sente mais prazer no pecado, que comportamentos que antes eram tão atrativos, que a pessoa se sentia tão bem fazendo, mas hoje, com Cristo, eles foram mortificados, e a pessoa, de fato, já não se identifica mais com aquelas práticas da velha vida. E o comentarista cita Gálatas 6,14, dizendo, né, que pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele faz citação do que Paulo escreveu em Gálatas 6,14. De modo que nós podemos fazer nossas essas palavras de Paulo, e compreendendo, né, que precisamos buscar a vontade de Deus em nossa vida. Precisamos viver uma vida de comunhão com o Senhor, em que o Espírito Santo, de fato, ele reine no nosso coração, faça morada, que o nosso corpo seja a habitação, a casa, o templo dele. E sendo assim, que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos, que os irmãos possam continuar,
né, participando ativamente da nossa escola bíblica. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho fraternal a todos vocês que têm atendido a convocação do nosso pastor Arnob e têm se engajado nesse projeto tão maravilhoso que é a nossa escola bíblica. Então, que Deus abençoe a todos e nós agradecemos esta oportunidade no nome de Jesus.